O maior aprendizado, Paula, eu falo que é nunca mais me abandonar. Porque quando eu me abandonei, eu vi como se fosse uma nuvem preta nas minhas vistas. Nada mais para mim tinha graça. Quando ela se abandona, ela perde a sua autoestima. Quando você perde a sua autoestima, você perde a vontade de viver. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Eu tenho um privilégio muito grande de receber aqui hoje Patrícia Barros, ela que estreia na nossa bancada de informadores, nossa mentorada. Muito bem-vinda, Patrícia Barros, ao Dr. Cash, profissional de muita experiência, né? Um profissional que vem transformando vida de muitas mulheres através de um olhar mais profundo, gente, sobre estética, saúde e emagrecimento. Ela é estetacosmetóloga, especialista em protocolos de emagrecimento e regeneração da pele, tá? E tem um trabalho muito voltado para resultados reais e duradouros. Muito bem-vindo, Patrícia Barros. Muito obrigada, Paula. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui nesta noite. Agradecemos. Com você. Patrícia, eu sempre gosto de começar esse bate-papo, sobretudo quando é a primeira vez que vocês vêm aqui, entendendo um pouquinho a história por trás do profissional, né? Porque muitas vezes o que constrói uma especialista é justamente a própria jornada pessoal. Conta pra gente, né? Como que começou a sua história dentro da estética e do emagrecimento? Na verdade, a minha história, Paula, eu costumo falar que eu já nasci com ela escrita, né? A estética, eu costumo falar que a estética, eu não escolhi ela me escolheu. Então, porque desde muito pequena, quando eu era criança, eu brincava, usava a borra do café ali para esfoliar a pele do rosto. Também pegava a água do arroz, lavava a pele, porque eu falava que estava hidratando, né? E era um sonho que para mim, às vezes, lá dentro do meu coração, seria distante. Por quê? Porque minha família era humilde, né? Eu tinha que trabalhar, ajudar com a família, e não tinha como eu estudar. Minha família não teve condições para pagar uma faculdade, e eu não tinha como também estudar, viver só para estudar, para fazer um concurso, né? Para passar numa faculdade federal. Então eu cresci, casei, e esse sonho continuou ali dentro. E quando eu vim do Pará, há 17 anos atrás, chegando no Mato Grosso, eu descobri que tinha uma faculdade de ensino superior de estética, dentro da área que eu sempre gostei. Então, não pensei duas vezes, né? Eu falei só pro meu... Abraçou seu sonho. Abracei o meu sonho. Eu só falei pro meu esposo assim, que eu não queria mais nada dele, eu só queria que ele pagasse a minha faculdade. Então, ele aceitou, ele falou, se é o seu sonho, vamos se organizar e você vai fazer sua faculdade. E 4 anos depois eu estava formada na área de estética e cosmética, né? Então, hoje eu sou estetacosmetóloga. E então, começou uma nova jornada, porque eu costumo falar assim, que você fazer uma faculdade, você acha que é difícil. Sim. Mas quando você sai de lá para você enfrentar o mercado, eu costumo dizer que é quase impossível nos mundos de hoje, no mundo atual de hoje. Com certeza, né? com certeza. E assim, eu tenho enfrentado várias barreiras, várias dificuldades, mas eu nunca desisti dos meus sonhos, né? Eu comecei atendendo a domicílio e depois eu fui trabalhar por um mês em um salão de beleza, que amaram o meu trabalho, minha mão de obra, mas quando eu recebi o primeiro salário, não dava para pagar a gasolina do meu carro, que eu ia e voltava todos os dias. E também eu não poderia montar os meus protocolos. E eu falei, eu não estudei para isso. Então eu saí, abri uma sala, e dessa sala virou a minha clínica que você
viu hoje, a clínica da Patrícia Barros, que é um sonho realizado, né? Porque é minha, né? Foi muito difícil conquistar aquilo ali, não foi fácil, né? Existe os bastidores que ninguém vê, Existem abdicações, sim, luta, mas trabalho, muito luta, trabalho, né, trabalho, muito Patrícia? trabalho, né? Mas com a fé em Deus e minha mão de obra, sempre ali, trabalhando, procurando oferecer a minha excelência, né? O meu diferencial para minhas E pacientes. a mão na E massa a mão na mesmo, né? massa, né? Todos os dias, Com né? certeza. Então, a gente conquistei esse sonho e, para mim, eu quero chegar mais e mais, muito mais longe. Mas o objetivo, claro que nós precisamos do recurso hoje para tudo, né, Patrícia? Sim, Mas eu acho que o propósito maior é continuar impactando vidas, né? continuar Inspirando, impactando movendo vidas. mulheres, né? Isso mesmo. Porque, assim, na verdade, a estética em si, a maioria das pessoas me procuram por estética. Uhum. Mas nem ela mesma sabe que ela não está procurando só pela estética visual. Ela está procurando por algo que vai além da estética Você visual. passou por uma transformação pessoal muito grande, né, Patrícia? Passei. Há um pouco mais de 4 anos Uhum. atrás, eu tive uma depressão, porque eu engordei 23 quilos a mais, Uhum. e eu acho que devido ao processo da construção da clínica, eu me sobrecarreguei, porque eu tinha que trabalhar muito e fazer todo o acompanhamento da obra, e aí, tipo assim, eu não consegui mais, assim, a minha cabeça ficou louca, tipo assim, eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir, né, Uhum. trabalhar, associar tudo isso? Sim. E aí a gente vem um monte de outras coisas na mente, né, a gente que tem marido, que tem filho, né, e tem toda uma casa para administrar, né, então assim, eu pensei que eu ia abandonar tudo, né, eu não tinha ânimos para me levantar de manhã, e eu que trabalho com autoestima, né, com bem-estar. Então, assim, eu cheguei a parar por 1 mês de atender, porque eu não estava, com forças, né. Eu olhava para mim e não me reconhecia no espelho. Uhum. Eu não me via como uma boa profissional e eu me cobrava o tempo inteiro. A Uhum. minha mente, ela me sabotava. Ela me mostrava para o espelho e falava assim: "Como que você vende emagrecimento, se nem você está magra?". Uhum. Então eu tive essa pausa. Já teve paciente que falou para você que não fechou o protocolo Sim. porque você estava acima do peso? E aí veio tudo isso, né, na minha mente, porque quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, foi em 2022, quando eu fui para o congresso em São Paulo, que eu conheci uma franquia Uhum. de emagrecimento e me tornei licenciada exclusiva dessa franquia. Sim. E lá eu fiquei com essa franquia um pouco mais de 4 anos. E aí, eu queria vender o emagrecimento, mas aí a paciente chegava na minha mesa, fazia a consulta e me olhava. Ai, gente. E ela não tinha É confiança, igual um nutricionista acima do peso, um personal acima do peso, né? querendo A gente gera um preconceito, querendo ou não, né, Patrícia? É sim, automático. querendo ou não, a nossa fisionomia, ela É o nosso cartão de é o visita. nosso cartão de visita. Exato. Infelizmente, você não pode ser, assim, eu acho assim, não associa um bom profissional com aquilo que ele não representa. Ele tem que viver Ele tem que aquilo que ele viver o prega. que ele prega, isso Acima de mesmo. tudo, se você prega saúde, qualidade, autocuidado, bem-estar, a pessoa tem que ver isso claro em você. Tem que Sim. ver isso no seu dia a dia, ver que você prioriza isso. Patrícia, existiu algum momento da sua vida assim que foi um divisor de águas, onde você disse assim que não, eu realmente nasci para isso, para ajudar pessoas, para impactar vidas através do que eu faço. Sim, foi quando eu me olhei no espelho e me vi e falei assim: "Parou tudo, Eu vou mudar. eu vou mudar. A partir de hoje eu vou usar o meu próprio método em mim mesma". E foi quando eu fui para a Lida. E nessa época eu compartilhava tudo nos stories do Instagram, Uhum, sim, compartilhava com os seguidores. sim. E eles viam o meu processo, né. Uhum. Meu processo compartilhava bastante, hoje eu não compartilho mais porque também a vida é muito corrida e o tempo não permite muito, mas sempre eu compartilho alguma coisa lá da minha rotina dentro da minha área, né. Uhum. E então o pessoal começou a ver os resultados. E a partir do momento que eu mesma resolvi me captar lá do fundo do poço, eu vi o resultado e mostrei para as pessoas que realmente
o meu tratamento, o meu protocolo trazia resultados. Então eu transformei o meu corpo e a minha mente. Perfeito, E aí eu perfeito. pensei assim, esse meu trabalho, a estética, é o meu verdadeiro propósito aqui na Terra. Nasci para isso. Nasci para isso, para transformar e ajudar a vida de muitas mulheres. Olhando no retrovisor, olhando para trás, né, Patrícia, qual foi o maior aprendizado que a sua própria jornada trouxe para a profissional de hoje, para a mulher que você se tornou? O maior aprendizado, Paula, eu falo que é nunca mais me abandonar. Porque quando eu me abandonei, eu vi como se fosse uma nuvem preta nas minhas vistas. Nada mais para mim tinha graça. Sim. Eu não gostava mais de sair de casa, eu não queria mais estar com as pessoas, eu vivia enfurnada dentro de um quarto, comendo pelas minhas emoções. Eu ia botar uma roupa, não ficava legal. E eu sempre gostei de sair, né, de ir nos almoços com as minhas amigas, com as parceiras, né, e tudo, e eu me vi nessa situação. Então, quando você se abandona, eu costumo falar assim, que principalmente a mulher, quando ela se abandona, ela perde a sua autoestima. Quando você perde a sua autoestima, você perde a vontade de viver. Perde tudo, né, Tudo. Patrícia? Não tem jeito, não tem jeito. O processo do emagrecimento real, né? Quando você fala, Patrícia, em emagrecimento, existe muita informação, muitas dietas, né? Muito modismo no dia de hoje. Sim. Mas nem sempre as pessoas entendem que emagrecer de verdade envolve muito mais do que isso, muito mais do que perder peso, né? Na sua visão profissional, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando tentam emagrecer? Pois é, essa pergunta é uma pergunta bem complexa, por quê? Porque o que eu vou falar, às vezes a pessoa fala assim, poxa, ela vem de estética e fala que é sobre a estética. Uhum. O maior erro é quando você pensa em emagrecer e pensa de ver o emagrecimento do seu corpo só pela estética, Para ficar bonito. para ficar bonito. Por quê? Uhum. Porque o emagrecimento, ele é algo que ele vai te trazer coisas além da estética, ele vai te trazer bem-estar, ele vai te trazer mais saúde, ele vai te trazer autoestima, ele vai te trazer disposição. E quando você tem tudo alinhado, tudo isso alinhado, você tem o quê? Você tem sonhos. Os Uhum. sonhos começam a fluir dentro de você. Sim. Porque quando você tem autoestima e tem tudo isso, você quer ir além. Por exemplo, eu já tive paciente na clínica que ela relatou para mim assim, Patrícia, eu te procurei só pela estética. Mas quando eu te conheci, você transformou toda a minha vida, porque eu comecei a me olhar diferente. E eu achava que eu não poderia ser uma empresária, Uhum. porque eu era feia, porque eu me olhava no espelho, me sentia acima do peso, eu não gostava da minha pele, não gostava de me olhar. E depois que eu tive com você, que eu emagreci 15 quilos, Uhum. a minha autoestima voltou, a minha disposição, a minha coragem, você me deu muita coragem para seguir com o meu projeto. E hoje eu sou uma mini empresária e pretendo chegar ainda em muitos Você não é mini, lugares. você é uma grande Eu empresária, falei tá? isso para ela. Pode mudar esse olhar aí. Eu falei isso para ela, foi assim, você já é grande, porque o primeiro passo você deu. E Uhum. você deu por você. Não foi E por ninguém, foi por não ela mesma. por ninguém, né? Você costuma falar muito sobre olhar corpo de forma integrada, né? O que que isso significa na prática do seu método hoje, Patrícia? Paula, eu trabalho de um método dentro da estética do emagrecimento diferente. E Uhum. até mesmo da face, dos tratamentos da face. Uhum. Quando eu falo tratamento integrado, eu estou falando de cuidar da minha paciente como um todo. Uhum. Não, Sim. por quê? Muitos profissionais hoje têm um olhar focado só numa região. Uhum. Porém, quando você cuida da sua paciente como um todo, de dentro para fora e de fora para dentro, e também da mentalidade dela, Uhum. ela entende que ali está tendo um conjunto de tratamento
que está influenciando em todo o sistema tegumentar anatômico e fisiológico dela. Sim. Então, por exemplo, a paciente me procura com queixa de gordura abdominal, que é o que mais acontece. Aí ela quer tratar aquela gordura da região abdominal. Eu tenho que sentar com ela, conversar com ela e explicar para ela que aquela gordura está ali, porém ela tem todo um sistema tegumentar anatômico, fisiológico, integrado em todo o corpo. Não adianta eu trabalhar, estimular só aquela região, porque ela não vai ter um resultado que ela almeja ter. Então é onde eu trabalho todo o corpo dela na limpeza corporal, desintoxicação, desinflamar, desinchar o corpo, né? Tem muitas pacientes hoje em dia que têm problema com o intestino muito preso. Intestinos presos, o que que acontece? Com o tempo ele começa a destilar ali todo na corrente sanguínea toxinas. E essas toxinas causam inchaço, retém líquido e isso atrapalha o processo de emagrecimento, atrapalha a beleza da pele. Às vezes a pessoa quer ter uma pele bonita, mas ela está com o corpo intoxicado, inflamado, Sim. né? Tá tendo uma alimentação ali totalmente inflamatória. São pessoas que às vezes não têm a ingestão de água adequada, né? E aí é aonde eu entro com esse tratamento. Eu não trato a minha paciente em região localizada. Eu trato ela de dentro para fora e de fora para dentro. Até porque, às vezes, a paciente vem para mim e quer tratar o melasma. E aí ela acha que é só passando eletroterapia, né, e cremes ali que vai resolver. Não. Às vezes ela está com o melasma inflamado, porque o corpo está inflamado. Sim, E aqui em cima ele vai piorar. com Então eu certeza. preciso desinflamar, ajudar ela a desinflamar esse corpo para que melhore esse melasma. E sempre, quase sempre, 99% nós temos resultados de até 90% no clareamento e no controle dessa mancha. Existe também um ponto muito interessante que você aborda, né, Patrícia, que é o cuidado com o organismo antes mesmo de iniciar um processo de emagrecimento. Você pode explicar como seria isso, esse cuidado com o organismo? Sim, Seria na alimentação mesmo, sim. esse cuidado? Lá na clínica eu tenho esse cuidado. Quando a paciente passa por mim, quando ela passa por uma consulta comigo, eu avalio toda a questão dela. Estilo de vida, né? Alimentação, se está fazendo exercício físico. Então, dentro do que ela passa para mim, eu vou estar criando uma estratégia de tratamento ali para ela, aonde eu vou estar entrando com essa limpeza do corpo. Por quê? Porque ela precisa desinflamar, desintoxicar, desinchar, Sim. destravar o intestino para que ela possa emagrecer de verdade. Por quê? Porque o corpo, com tudo isso, ele age impedindo a pessoa de emagrecer. Você pode fazer exercício físico até morrer, você pode fazer uma alimentação balanceada, tomar água, mas você não emagrece 1 grama. Verdade. Então você precisa sim realmente limpar o seu organismo para que o emagrecimento realmente aconteça e permaneça ali. É possível, Patrícia, emagrecer com saúde, sem sofrimento e sem aquelas dietas extremamente restritivas? Foi difícil para você o processo de emagrecimento? Com certeza não foi difícil, a gente não passa fome, a gente não come só alface. Eu costumo falar, Paula, que Pelo hoje contrário, hoje né? eu me alimento mais até do que antes. Só que o que que Muda acontece? o estilo, o tipo de Os hábitos, alimentação. né. Aham. Então eu tenho um planejamento alimentar elaborado pela nutricionista que faz os planos alimentares das pacientes, então eu como de tudo, mas só que em horários corretos, em quantidades menores e com qualidade, porque isso que é importante, você comer com qualidade. Hoje, por exemplo, eu não como nada de embutidos, de enlatado, não tomo refrigerante, nada de massas, não gosto de doce, não tomo refrigerante há 18 anos, e aí a pessoa chega em mim e fala assim: "Eu quero ter essa pele", né. Mas para ter Não é essa só os pele, produtos não que é ela usa que só são os muito bons, produtos, tá? Mas são é o ótimos, cuidado de dentro de para dentro para fora. fora. E aí eu entro com aquela rotina de Você skincare não come doce, que eu açúcar? sempre compartilho no Instagram. Não suporto nada doce, nada doce. Não consigo tomar. Eu entro numa padaria, se eu não consigo ver algo lá que eu Um consiga bolo e comer. salivar. Não.
Olha que Não. legal, que inveja boa, porque eu ainda gosto um pouco do doce. Apesar de não comer com tanta frequência, em grande quantidade, mas eu ainda gosto. Vamos falar agora sobre pele, estética e saúde, né, Patrícia? Agora eu quero entrar em um tema que também faz parte do seu trabalho e que muitas pessoas não associam diretamente ao processo de emagrecimento e eu, para mim, é algo que tem que caminhar juntos, tá, gente? Com O certeza. cuidado com a pele. Muitas vezes, Patrícia, quando a pessoa emagrece, ela acaba sofrendo bastante. A pele começa a sofrer muito, né? Porque a pele vai caindo, derretendo. O que mantém a pele, o que a pele, principalmente do rosto bonito, é a gordura mesmo. Você perdeu a gordura, a pele tende a cair, a ter maior flacidez. Como que você trabalha essa regeneração da pele, dentro dos seus protocolos, né? Nessa associação da pele com o processo de emagrecimento. Paula, isso é muito importante, por quê? Porque quando a pessoa emagrece, principalmente assim, com as canetinhas que está tendo, Sim, né? agora é a febre das canetas, né? Eu não sou contra, né? Eu acho que se a pessoa tem a necessidade, se o médico, se ela tem um acompanhamento médico, um acompanhamento ali nutricional, né? O acompanhamento exercício físico, né? É Uhum. super válido, mas também eu creio que seja para pessoas que realmente sejam necessárias, Sim, né? Eh, Tá acontecendo muito a questão aquele rosto derretido. derretido, Uhum. né? E aí o que que acontece? Quando você emagrece com o emagrecimento saudável, isso dificilmente acontece. Por Hum. exemplo, eu emagreci aí quase 24 quilos, eu fiz a biopedância semana passada, eu emagreci aí 23 quilos e 600 gramas. E as pessoas olham para mim, o que eu acho mais interessante é que minhas próprias pacientes, elas olham para mim e falam assim, o que que eu faço para emagrecer e ficar como você? Aí eu falo assim para elas: "Então, você não tem que ficar como eu, você tem que ficar como você, mas fazendo a outra o emagrecimento saudável, né, porque Sim. vocês sabem que eu não faço uso de medicação, que eu me alimento bem, faço exercício físico, tomo bastante água, faço a estética, né, então tenho todo ali um planejamento, né". Uhum. Então, assim, o que que eu uso geralmente? Quando as pessoas têm o acompanhamento do Mounjaro, que geralmente dá mais essa flacidez muscular, né, porque derrete ali a gordurinha do rosto, a gente entra com os bioestimuladores, né. Eu tenho uma Uhum. parceria com a doutora Gabriela, que é uma biomédica maravilhosa, então ela faz esse acompanhamento Sim. das pacientes, quando elas querem, é claro, né, e quando elas sentem a necessidade também, né. Então a gente tem o poder de entrar com os bioestimuladores, a radiofrequência, que é um equipamento que eu uso, que ele é maravilhoso para estimular Uhum. o fibroblasto ali a produzir essa elastina, essa firmeza da pele, então a pele fica mais Sim. firmezinha, principalmente nessa região da área do olho, que é uma região de pele bem sensível e bem fininha, né. Então a gente entra e tem os dermos cosméticos também que a gente faz a aplicação, eu costumo fazer aquela aplicação do microagulhamento, com produtos, com exossomas também, que Uhum. peptídeos, que estimula aí a pele a produzir mais elastina e mais firmeza, até mesmo aqui nessa região da epiderme, que é Uhum. onde você olha e vê a olho nu, né. Uhum. Hoje você fala muito sobre regeneração, né, e não apenas estética superficial. Qual foi a mudança de visão que você teve sobre isso ao longo da sua carreira, Patrícia? A estética regenerativa, eu acho que é a estética que veio para ficar. Inclusive, recentemente eu tenho visto muito falar sobre ela. Eu sempre trabalhei em cima dela. Paulo, eu sou aquela profissional que eu acredito muito no básico bem feito, que funciona. Uhum. Então, assim, a estética regenerativa ela é uma estética mais simples, assim, mais fácil de você fazer, sem tanta agressão para o Sim. paciente, né? É uma estética que você realmente leva para a vida. Porque a estética, quando você fala em estética, as pessoas, às vezes, elas não são educadas para entender que a estética é algo que você tem que levar para a vida. Você tem que estar sempre fazendo algo ali, porque a gente está num processo de envelhecimento, as nossas células estão envelhecendo, né? Então, você tem que estar fazendo algo para estar estimulando essas células ali a estar produzindo sempre essa regeneração saudável do próprio corpo.
né? Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre, por exemplo, você fazer um microagulhamento e esperar o processo de 40 dias para que o fibroblasto faça todo aquele processo de Uhum. regeneração, estimula colágeno e elastina e deixa a pele firminho, sem você precisar estar com exageros, Uhum. entendeu? Perfeito. Patrícia, quais seriam os cuidados assim básicos que toda pessoa deveria ter com a pele, mesmo fora de um tratamento estético? O básico. O mais básico que eu acho é o filtro solar. Porque o filtro Uhum. solar, ele, além dele prevenir várias doenças de pele, ele vai prevenir até um futuro câncer, Sim, entendeu? sim. Então, assim, eu costumo falar que o filtro solar tinha que estar anexado às necessidades básicas das pessoas. Uhum. Tinha que estar agregado ali, principalmente no nosso estado, que é um estado muito quente, muito seco, muito cheio de poluente. No próprio ambiente que nós estamos, nós temos o ar-condicionado ligado, porém, o ar tira a umidade do ambiente, a sua pele fica totalmente exposta às luzes, né, da Sim. radiação dos computadores, né, do celular, Uhum. e isso traz um malefício muito grande para a pele. A pele está ali recebendo aquilo ali todos os dias, né? Então o processo de envelhecimento vem mais rápido, as manchas, o melasma pode aparecer, a melanose solar, a pele envelhecida, a pele desidratada, a acne ativa. São inúmeros fatores que podem aparecer na sua pele se você não usa um protetor solar adequado. Por exemplo, na clínica hoje eu ofereço protetores que são um verdadeiro, como é que fala? Eu sempre esqueço o nominho, São assim. É um milagrosos. verdadeiro milagre. Uhum. Os protetores que eu tenho lá hoje é um verdadeiro milagre, e eu vou Sim. te explicar o porquê. Eu tenho protetores que, além dele ter o fator de proteção da pele, Uhum. ele tem ativos na fórmula que ajudam a hidratar a pele, a rejuvenescer, a clarear. E são protetores também que, além do incolor, você tem os com cor, que normalmente eu uso muito, que esses que parecem uma base, uma Sim. maquiagem. Então você está Já gera como bela. uma, ele funciona como uma maquiagem leve, né, E isso, Patrícia? uma maquiagem leve, né? Eu costumo falar que eu não gosto de rebocar muito a pele, né? Então ele funciona como uma maquiagem leve, mas que tem inúmeros benefícios por causa dos ativos que tem dentro da fórmula. Então, às vezes, em um protetor solar você tem hidratação, clareamento, rejuvenescimento. Então, são incríveis. Ah, maravilhoso. É muito bom ver você compartilhando seu autocuidado, viu? Eu tenho certeza que você inspira muitas mulheres, Patrícia. Que a Sim, gente vê que você vive tudo isso. É nítido quando a gente olha para você, a sua pele, né, a sua mudança de estilo de vida, tudo isso reflete mesmo. É, o nosso bloco agora é para falar sobre a transformação dos seus pacientes, né? Uma coisa muito bonita de ver no seu trabalho profissional e de outros profissionais da área da saúde, Patrícia, é a transformação que acontece na vida das pessoas através do dom que Deus deu para você. sim. Além da transformação física, né? Quais são as mudanças maiores que você costuma ver na vida dos seus pacientes, quando eles entram na sua vida e quando a Patrícia entra na vida deles? Mentalidade. Eu tenho observado isso. As Uhum. pacientes, elas sempre levam algo de mim, e principalmente da mentalidade. Elas compartilham isso comigo. Agora há pouco mesmo eu estava aqui, recebi uma mensagem, uma paciente ali, ela mandou uma foto, ela já tem 2 anos que ela não vai na clínica, ela fez um tratamento de emagrecimento comigo há 2 anos atrás, e ela mandou: Paty, eu estou compartilhando aqui com você essa foto, sei que não estou indo fazer nenhum tratamento emagrecedor com você, mas eu gostaria de te falar que eu estou seguindo até hoje tudo que eu aprendi com você Que e com a legal, nutricionista. que legal. Então eu vejo que elas mudam a mentalidade. Mulheres que ficam comigo, elas conseguem se ver de outra forma quando elas conseguem ter um tempo comigo. Então elas transformam a mentalidade dela em tudo, Uhum. financeira, espiritual, pessoal, elas começam a se amar, se vestir melhor. Uhum. Elas me mandam feedback que tem dias que eu preciso ver aquilo, porque eu choro. Isso é muito E bom. aí Eu acho que é impagável, né, é aonde eu Patrícia? entendo que realmente é o meu Tá no propósito. caminho. Estou no caminho.
Existe algum caso que marcou muito sua trajetória profissional, assim, algo que você poderia compartilhar com a gente que você não esquece, que marcou muito você? Tem um caso de uma paciente quando eu tinha iniciado na estética, isso Uhum. em 2014, ela fez um procedimento facial comigo, uma limpeza de pele, e aí ela pegou e falou assim: "Patrícia, eu vou retornar na semana que vem que eu quero fechar um pacote com você". Aí eu falei: "Tá bom". Quando foi na outra semana, eu mandei recadinho para ela e ela não me respondeu. Uhum. Aí passou uns 15 dias, ela me mandou uma mensagem, ela falou: "Paty, eu tive que viajar às pressas, mas assim que eu retornar, eu preciso voltar aí com você, porque minha pele, eu nunca vi uma pele ficar daquele tipo numa limpeza de pele". E aí eu falei: "Tá bom, vou estar aqui". Nunca mais ela me retornou. Uhum. Quando foi há 2 anos atrás, ela me ligou. Ela falou assim: "Patrícia, você ainda está na Várzea Grande? Você ainda trabalha com estética?" Eu falei: "Sim, estou na Várzea Grande, trabalho com estética", assim. Ela falou assim: "Mulher, eu preciso de ti, me manda tua localização que eu vou aí te ver". Uhum. Aí eu mandei a localização para ela, quando ela chegou lá, ela falou assim: ela já entrou chorando. Aí ela me abraçou, ai meu Deus, não vou chorar aqui. Aí ela me abraçou e falou assim: "Aquele dia que eu tive na tua clínica, tu salvou a minha vida". Olha só. Porque eu falei algumas coisas para ela sobre o amor próprio, sobre você se amar, né, se permitir, né, não se deixar para depois. Que E marcou ela ela. falou para mim assim, que aquele dia ela ia pular da ponte. Olha só. E você foi Eu usada. até me emociono. Você foi um instrumento ali de Deus mesmo para poder falar algo que marcasse, que mudasse a vida dessa mulher, né. E aí ela teve na clínica, ela me abraçou, chorou, ela falou assim: "E eu fui embora aquele dia, porque eu estive com você. Eu não ia na tua clínica, mas algo falou dentro de mim que eu tinha que ir lá fazer aquela limpeza de pele". E aí ela contou pra mim que ela foi embora e tal, hoje ela mora em Curitiba, mas ela toda vez que vem aqui, ela vai na clínica Ai, que fazer os legal. Não tratamentos comigo, esquece, não entendeu? esquece. Com certeza. Patrícia, muitas mulheres chegam fragilizadas, Sim, né, emocionalmente por conta do corpo, da autoestima, e é legal ver, né, como que Deus nos usa para conduzir essas mulheres nos seus respectivos processos, né. Você é uma mulher muito usada, né, sim, como me fala essa graças a mulher Deus. mesmo, né. Sim, graças a Deus, é assim, eu me vejo cada dia, Paula, que eu acordo, eu vejo Deus me usando para salvar pessoas, porque a gente não salva pessoas só quando elas estão enfermas, doentes em cima do hospital. Você salva pessoas com uma palavra, com um abraço, com Tem uma gente que gentileza tem gente que é vítima dela mesma, né, dela Patrícia. mesmo. E o que que eu faço? Eu tenho um tratamento todo, personalizado e humanizado. Eu sou aquela pessoa que eu sempre falo isso. Uhum. Eu gosto de oferecer para o meu próximo aquilo que eu gosto de receber. Então, todas as meninas que vão lá, elas recebem uma bandejinha com um chazinho. Eu faço questão de eu fazer o chazinho natural, dar para elas, ou uma saladinha de fruta, um drink. E eu tenho aquele cuidado para sentar, ouvir ela um pouquinho, né. E aí ela sai dali, sempre elas comentam para mim: "Gente, eu saio daqui leve". Uhum. Eu consigo dormir melhor o dia que eu venho aqui. Elas deitadas na maca, elas olham para aquele lustre que eu botei lá em cima, estratégico, né, eu até briguei na época com a minha arquiteta por causa daquele lustre, porque ela queria uma Sim. luz mais eu falei: "Não, eu quero essa luz aqui", né. Uhum. E aí o que que acontece? Elas deitam lá e falam assim: "Gente, eu deito aqui, eu não queria ir embora daqui". Mas é porque o ambiente é muito acolhedor, né, e Sim, a forma como você recebe, é tudo muito intencional, né, foi criado para que ela se sentisse em casa mesmo, sim, né, sim, Patrícia? sim. Quando eu sonhei, há 14 anos atrás, a ter uma clínica, Paula, eu sonhei exatamente ter a clínica que eu tenho hoje. Para a pessoa chegar e sentir como se ela estivesse na casa dela. Sensacional. Existe uma frase que eu gosto muito, Patrícia, que é: "O corpo só chega onde a mente permite". Sim, Qual que é o papel da mentalidade dentro de um processo de emagrecimento? tudo. Fundamental. Se você não tiver uma mentalidade forte, muito dificilmente você Mente forte, consegue corpo forte. isso, muito dificilmente você consegue sustentar um emagrecimento. Por quê?
quando você fortalece a sua mentalidade, você segue a disciplina. Quando você segue a disciplina de um novo estilo de vida para a sua vida, e o que que é esse novo estilo de vida? Se adequar a uma alimentação diferenciada, ao exercício físico, a se conectar e trazer mais a presença de Deus para você, entendeu? Então, quando você alinha tudo isso, você se reeduca. Quando você se reeduca, você mantém tudo aquilo que você ganhou ou que você ganha de positivo. Porque você fortaleceu a sua mentalidade. E isso é em tudo, tá? E eu sou a prova viva disso. Porque a partir do dia que eu fortaleci a minha mentalidade com relação à minha vida que eu tenho hoje e até aonde eu pretendo chegar, claro, com você ao meu lado me ajudando, né? Eu consigo. Com certeza, e vai conseguir, vamos conseguir. Né? Então, assim, a mentalidade, ela é tudo. Mentalidade fraca, ela não mantém nada de Não pé. mantém, a pessoa que ela tem mentalidade fraca, ela emagrece, mas volta, né, Ela Patrícia? volta. Por quê? Porque ela não educou Uhum. o estilo de vida dela. E se ela não educou o estilo de vida dela, é porque ela tá com a mentalidade fraca. Educar o estilo de vida é o segredo para construir um resultado duradouro, Sim, sustentável, sim. Patrícia? E isso eu trabalho na clínica com todas as minhas pacientes. Todas as minhas pacientes que emagreceram 40 quilos, 30 quilos, 20 quilos, 15 quilos, Mudaram o estilo 10 de quilos, vida mudaram e completamente. fortaleceram a mentalidade delas. Porque elas entenderam que a partir do momento que elas fortalecessem a mentalidade, elas iriam fazer tudo aquilo que a gente orienta e aí ela sustenta o pós-emagrecimento. Se você não fortalece a sua mentalidade, você não consegue sustentar. Com certeza. A primeira tentaçãozinha que tem ali, você cai. Você quer ver quando eu ando por aí, nos eventos, eu tenho uma colega que ela fala assim, um dia eu ainda vou ser fitness e vou ter a mentalidade que você tem. Ela fala. Eu passeio para lá e para cá, eu vejo aqueles bolos, aquelas coisas, eu não sei, e tudo, Gente, mas eu não, o mesmo tempo que eu vejo aquilo ali e eu quero pegar um você pouquinho, pensa no que você conquistou até agora. e E a você vai minha, pôr a perder. própria mente já cancela aquilo ali, já bloqueia. Porque eu Uhum, já penso no resultado negativo que eu vou ter. uhum. Porque não adianta eu ser feliz agora, minutos agora, e depois que eu fizer aquilo Fica ali, arrependida. e a minha própria mente vai me condenar. Ela vai falar assim: você comeu, agora você paga o preço. E é assim mesmo, eu também fico assim, Patrícia. Paty, nós vamos para um rápido bloco comercial, já voltamos, tá? Tá bom. Fiquem ligados aí.
Voltamos, você que está chegando agora aqui, eu aconselho voltar esse conteúdo para o início, para acompanhar na íntegra o meu bate-papo com essa profissional incrível. Ela que é empresária, é estetacosmetóloga, faz os protocolos de emagrecimento, protocolos de regeneração da pele, um exemplo de mulher, Patrícia Barros, né? Volta para o início, acompanha na íntegra para você conhecer um pouquinho a história dessa profissional, conhecer um pouquinho da sua trajetória e os métodos e protocolos que ela vem desenvolvendo e transformando vidas por todo esse estado. Patrícia, vamos para o nosso último bloco. Vamos falar sobre orientação para quem está começando, né? Agora eu quero falar com quem está nos ouvindo e talvez já tentou emagrecer várias vezes, mas não conseguiu. Qual seria o primeiro passo que você falaria para essa pessoa seguir para começar um processo de transformação mesmo, de forma mais consistente e sustentável? Eu creio, Paula, eu como Patrícia Barros, dentro dos meus protocolos que eu executo, né, há 14 anos, eu creio que seja procurar um profissional do qual ele tenha confiança, Uhum. do qual ele se sinta acolhido, né? Porque o que que acontece? Não adianta também você fazer um tratamento em um lugar que as pessoas não te acolham. Porque Sim. geralmente todas as pessoas que procuram um emagrecimento saudável hoje em dia, elas têm o problema com a compulsão por comidas, por bebida, até pelas próprias emoções. Às vezes essas emoções não vêm só da agora, vêm da infância. Então o que que acontece? Por exemplo, lá na clínica eu ofereço um tratamento completo. Ela tem ela tem Acolhimento? acolhimento, Uhum. tanto da minha parte na área da estética, na área da mentalidade, Uhum. ela tem o acolhimento na parte nutricional e na parte também da mente, né? Uhum. Tem a doutora Cláudia, que é uma parceira minha também, que ela presta esse acolhimento para as pacientes, que é uma psicanalista maravilhosa, ela fez parte do meu processo, a gente virou até amiga depois, Uhum. e ela é ótima, porque emagrecimento não é só você fechar a boca, não é você fazer uma dieta hoje, ir para academia amanhã e depois não. O emagrecimento ele tem que ser um protocolo sério. E tem E é que um e processo é que um vai fazer parte da sua processo, vida, né, é um Patrícia? processo que vai fazer parte da sua vida. Então Uhum. você precisa ter profissionais capacitados e que estão ali dispostos a te ajudar nesse processo Eu acho que até o mais que final. isso, Patrícia, alguém que passou pelo processo, sabe Pelo exatamente a dor processo, daquele com paciente, sabe o que ele certeza. está sentindo naquele momento e onde ele vai chegar e como ele vai sentir quando chegar onde quer chegar. Sim, Então, que é o seu caso, é o meu caso. Hoje, né? por exemplo, eu não me vejo como eu estava há 5 anos atrás. Em nome de Jesus, nem vai se ver mais. Né? Então, assim, eu mudei totalmente a minha vida, meu estilo de vida, a minha mente. Hoje eu me sinto uma mulher empoderada, né? Hoje eu me sinto bem comigo mesma. Hoje eu sou Uhum. aquela pessoa que eu saio para curtir comigo mesma. É, como a minha colega fala, ela fala assim, essa daqui é a que tem autoestima de milhões. Ah, isso é muito E bom. aonde eu tô, eu tenho esse poder de contaminar as mulheres, né? Eu costumo Sensacional. falar para elas assim, que o único problemas que elas podem ter é ser contaminada comigo pela autoestima. Com Porque ninguém fica certeza. perto de mim sem sorrir, Sem rir, sem sem brincar. brincar, sem ficar alegre, né? Com Mas certeza. sempre levando a seriedade dentro daquilo que eu faço. Perfeito. Patrícia, conversa incrível, viu? É muito bom quando a gente consegue entender que saúde, estética e bem-estar caminham juntos, Sim, né? sim, com Eu tenho certeza. certeza que quem nos acompanhou nessa noite, quem está nos ouvindo agora, se sentiu inspirado de alguma forma com a sua história, com a sua visão, de cuidado com o corpo, com a mente, com o espírito, porque é um conjunto, né, É um Patrícia? conjunto. E se você não está bem com a mente, provavelmente você não estará bem com seu corpo e nem com ninguém. Com certeza. Agora, para quem está nos acompanhando, onde que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais ou conhecer mais do seu trabalho? Então, nas redes sociais, eu estou no Instagram, que é @esteticista Patrícia Barros, tudo juntinho aí, e no WhatsApp. Eu não sei se pode dar o WhatsApp. Pode, com O meu certeza, que o espaço é WhatsApp, seu, de o vocês. meu WhatsApp é 65 99617 4535. E para mim, eu costumo falar assim, gente, todas as pessoas que me procuram, para mim é um presente. É um presente que elas me dão, porque é como se elas estivessem me dando um presente ali de eu cuidar delas. Porque Com eu amo certeza. cuidar de pessoas. É Eu muito amo estar com as gratificante. pessoas.
Eu amo receber as mensagens que eu recebo, porque eu costumo falar assim, é aquela questão que eu falo, né, que prosperidade não é só sobre dinheiro. Não é, nunca vai ser. Prosperidade também Nunca vai está ser. dentro do propósito que você veio para fazer a diferença na vida das pessoas. E para mim vai ser Exatamente. sempre uma honra e um prazer poder acompanhar de cada uma de vocês que confiar esse presente à minha pessoa. Com certeza. Minha amiga, muito obrigada. As portas do Dr. Cash estarão sempre abertas para você. Para finalizar com chave de ouro, se você fosse resumir a Patrícia Barros em uma frase, qual seria? Então, a Patrícia Barros, ela é uma mulher de fé e determinação em tudo aquilo que ela quer para a vida dela. Maravilha. Fé. Fé e determinação, duas Isso. palavras muito fortes. Eu acho que são duas características muito visíveis em você, tá, Patrícia? Eu vivo isso, Paula. Que bom. Eu vivo isso. Tudo que eu construí até aqui foi porque eu tive fé, determinação e nunca desisti de mim mesma. E nem pode. Porque se você desistir de você, quem que vai lutar por você? Ninguém, né? Obrigada, viu, minha amiga? Muito Obrigada obrigada eu, mesmo. foi uma honra e um prazer estar Ficou à aqui com vontade, você. Patrícia? Com certeza. Chegou nervosa, tímida, apreensiva, mas eu tenho certeza que conseguiu passar de forma muito clara, muito autêntica, muita informação de qualidade nessa noite. Muita gente vai se inspirar através do seu processo. Tá? Amém. Obrigada. Que Deus inspire as pessoas corretas, as pessoas que estão alinhadas ao meu Seu propósito. propósito, com certeza. Vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, tá? Ela termina através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Então, seja um replicador de boas novas, compartilhe, faça com que esse conteúdo atinja o maior número possível de pessoas. Eu espero você no próximo episódio, na próxima terça-feira, aqui, ó, no Dr. Cash. Até lá!